Olá! Nessa aula, vamos entender um pouco como funciona a programação orientada a objetos. O que é a programação orientada a objetos? A programação orientada a objetos é um paradigma de programação baseado no conceito objetos, que pode conter dados na forma de campos, também conhecidos como atributos, e o código na forma de procedimentos, também conhecidos como métodos. Basicamente, na programação orientada a objetos, existem as classes, que provêm a estrutura para a construção dos objetos, e os quais são chamados de instância das classes. As classes servem para definir o que um objeto vai possuir, suas características e ações. Aqui como exemplo, temos uma classe chamada aluno, onde as características, que também estão chamadas de atributos, são nome, matrícula e nota. As ações, que são os métodos, são calcular a média e verificar situação. Na programação orientada a objetos, temos 4 pilares que dão fundamento à programação orientada a objetos: a abstração, o encapsulamento, a herança e o polimorfismo. A abstração, para a orientação a objeto, nada mais é do que observar comportamentos e estruturas do dia a dia e transformá-los em uma linguagem computacional. Esse pilar visa abstrair algo do mundo real e transformá-lo em um objeto na programação. Esse objeto será composto por uma identidade, propriedade e métodos. Dessa forma, fica mais simples trazer para dentro da programação o problema que precisa ser resolvido ou o processo que precisará ser automatizado. O encapsulamento é uma das principais técnicas que define a programação orientada a objetos. Esse pilar visa a proteção de variáveis importantes dentro de uma classe, que não pode ser manipuladas diretamente. A herança. Uma das grandes vantagens da programação orientada a objetos é justamente o reaproveitamento do código-fonte. Isso só é possível graças à herança. Com ela, uma classe pode herdar as propriedades de uma classe mestra, como por exemplo, a classe gato herda as propriedades da classe mamífero. Essa analogia indica que o gato tem características próprias, mas ele é um mamífero e compartilha das mesmas características que um coelho. Porém, cada um tem suas peculiaridades. Polimorfismo. Outro ponto essencial na programação orientada a objetos é o chamado polimorfismo. Na natureza, vemos animais que são capazes de alterar sua forma conforme a necessidade. E é dessa ideia que vem o polimorfismo. Na orientação a objetos, como sabemos, os objetos filhos herdam as características e ações de seus ancestrais. Entretanto, em alguns casos, é necessário que as ações para um mesmo método sejam diferentes. Em outras palavras, o polimorfismo consiste na alteração do funcionamento interno de um método herdado de um objeto pai. Os 4 pilares da programação orientada a objetos. Esses 4 pilares são essenciais no entendimento de qualquer linguagem orientada a objetos e da orientação a objetos como um todo. Cada linguagem irá implementar esses pilares de uma forma, mas essencialmente é a mesma coisa para todas as linguagens. Conforme vamos avançando durante as aulas, ficará tudo mais claro para entender. Vamos utilizar todos esses 4 pilares na prática.